Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtv canal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Olá, estamos de novo aqui com o nosso programa Saúde Integral e hoje nós teremos um tema especial. Nós vamos falar a respeito da saúde do nosso coração, um órgão importantíssimo, no nosso corpo, que muitas vezes nós não damos muita atenção, não nos preocupamos em relação à saúde desse órgão tão importante. Mas hoje nós teremos dicas importantes com o Dr. José Leopoldo, que estará falando um pouquinho a respeito de alguns sintomas, E além dos sintomas, como diagnosticar, como também tratar alguns problemas cardíacos. Então que você possa realmente ficar ligado no nosso programa, porque hoje nós teremos informações muito interessantes para você. Fique ligado, fique agora com o nosso intervalo e nós já voltamos com essa entrevista importante. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Estamos de volta no nosso programa e antes de termos a ilustre presença do Dr. José Leopoldo falando sobre o coração, eu quero compartilhar com vocês uma história verídica que fala muito ao meu coração. Conta-se uma história, na verdade, de um pai que ele estava no seu trabalho. Eu não me recordo agora em que país que isso aconteceu, mas ele estava no seu trabalho e de repente no noticiário ele teve uma notícia muito importante. Ele ficou sabendo que aonde seu filho estava, que era na escola, havia tido um terremoto, e um terremoto que tinha demolido a escola onde seu filho estava. Naquele momento, aquele pai ficou muito desesperado.
Ele ficou muito impactado com aquela notícia e com muita vontade de ir até a escola para ver se seu filho estava com vida. De repente ele saiu desesperadamente até a escola, pegou o seu carro e chegando naquele local, onde o seu filho estava, ele percebeu que realmente a escola onde o seu filho estava havia realmente desmoronado. E ele ficou muito impactado, ficou muito triste, mas ao mesmo tempo ele tinha algo no seu coração, ele tinha o desejo de procurar o seu filho. E foi isso que ele fez. Ele começou a correr desesperadamente, começou a tentar ajudar a tirar os destroços. Muitos bombeiros, muitos policiais tentaram fazer com que ele ficasse longe, daqueles entulhos, daquelas pedras, daqueles destroços. Porém, aquele pai tinha um intuito muito grande de encontrar o seu filho. E ele falava o seguinte, que ele precisava buscar o seu filho onde que ele estava, porque todos os dias, à noite, ele sempre dizia para o seu filho o seguinte: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. E aquele pai, ele foi removendo então aqueles entulhos, aqueles destroços. Passaram-se horas, passaram 12 horas, passaram 24 horas e aquele pai não desistia. Muitos bombeiros já estavam desistindo, muitos policiais já estavam desistindo, mas aquele pai tinha um desejo de encontrar o seu filho. Ele passou horas e horas desesperados ali. Mas de repente, quando ele estava retirando uma das pedras, ele escutou o barulho do seu filho, porque ele clamava o nome do filho dele, e de repente o seu filho ouviu a voz do pai, e ele falou: pai, eu sabia que o Senhor viria me buscar. Eu me lembrei que todas as noites o Senhor sempre dizia o seguinte para mim: que haja o que houver, o Senhor sempre estaria comigo. Passaram-se muitas horas, mas eu sabia que o Senhor viria me buscar. E o mais interessante dessa história é que aquele homem foi, chamou os policiais, conseguiu retirar aquele menino dos destroços. E ele falou assim: pai, eu disse para os meus amigos que o Senhor viria nos buscar, porque todos os dias eu lembrava da promessa que o Senhor me fez todas as noites da minha existência. E eu achei essa história linda, verídica e linda, porque aquele filho sabia que ele podia contar com alguém muito especial na vida dele, que era o pai. O pai, por mais que sabia que o seu filho estava em situações dramáticas, difíceis, ele não desistiu de procurar, de buscar, o seu filho, porque realmente havia algo muito intenso dentro do coração dele, que era o amor pelo seu filho. E mais do que salvar o filho, ele conseguiu ainda salvar vários meninos que ficaram protegidos por um buraco, e na esperança que um dia o pai dele viesse buscá-los, e eles foram salvos. E eu fico assim muito feliz de ver essa história, de ver que vidas foram salvas. Mas mais que isso, quando eu vejo essa história, eu me lembro muito em relação a Deus. Na verdade, todos os dias, nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial, Ele fala para nós o seguinte: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, o nosso Pai, Ele diz isso para nós. Ele fala: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Eu não sei o que você está passando aí na sua casa. Eu não sei se você está tendo uma enfermidade, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema físico, um problema emocional. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo aí na sua casa, ou de repente nem é com você, com um familiar, mas eu quero que você saiba que independente da tempestade que está te assolando, do terremoto que está realmente acometendo a sua casa ou a sua vida, saiba que você tem um Pai que te ama, e esse Pai está com você, e Ele está dizendo o seguinte: haja o que houver,
eu sempre estarei contigo. E além de poder te socorrer, tirar você dessa situação tão difícil, Ele ainda pode te dar alegria, Ele pode te dar paz, Ele pode te dar amor, Ele pode te dar perseverança, e Ele pode dar tudo aquilo que você precisa para realmente ser feliz. Que você não venha esquecer dessa história, que ela fique guardada na sua mente e no seu coração, para que você realmente possa lembrar que existe um Pai que cuida de você, que ama você e que realmente quer o seu melhor. Que história linda, marcante. Mas agora nós vamos entrar no momento especial do nosso programa, que é o momento da nossa entrevista. Fique agora com uma entrevista especial sobre a saúde do seu coração. Dando continuidade ao nosso programa Saúde Integral, hoje nós teremos a participação especial de um grande amigo da minha família em particular e alguém que eu tenho uma grande admiração, Dr. José Leopoldo de Souza. Ele que é médico, cardiologista, tem um trabalho lindo aqui na cidade de Apucarana e região. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da saúde cardíaca. Nós vamos falar um pouquinho do nosso coração, que é um órgão tão importante, um órgão essencial na nossa existência, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença neste dia. Bom, é um prazer estar aqui no seu programa, Elise. E o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Nós que agradecemos, é uma grande honra a sua presença aqui hoje. Doutor, hoje nós estamos com muitas pessoas nos assistindo, né, de diversas regiões. Tem algumas pessoas que assistem pelo canal, né, da TV, tem alguns que assistem pela internet, né, de outras cidades, de outros estados. E nós queremos assim, ter alguns esclarecimentos a respeito da saúde do coração. E eu gostaria que o doutor, né, com a sua especialidade, falasse para nós o que é o cardiologista? Quem deve procurar o cardiologista? Bom, o cardiologista é um médico com formação clínica, né, e trata principalmente das doenças que atingem o nosso coração, que é um órgão único. As pessoas que devem procurar, geralmente o homem ele entra no grupo de risco depois dos 40 anos e a mulher geralmente depois dos 50. Mas se ela tiver algum fator de risco, depois a gente pode comentar, às vezes pode até procurar antes dessa faixa etária, por causa das doenças que acometem o homem e a mulher, tá? Então, nós temos basicamente as doenças que atingem o coração no nosso consultório, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, infarto, derrame. Então, nós temos que prevenir que essa doença não ocorra. Certo. E assim, as crianças, adolescentes, jovens também precisam procurar um cardiologista ou não? Quando uma pessoa nessa faixa etária precisa procurar um médico? Bem, as crianças, né, seriam as crianças portadoras de cardiopatia congênita. São aquelas crianças que já nascem com a má formação no seu coração. Hoje, com o avanço da medicina pública, com o pediatra na sala de parto, geralmente essas doenças congênitas são diagnosticadas assim que nascem. Então, geralmente é o pediatra que faz o primeiro atendimento e depois, se houver necessidade, encaminhar essa criança para um especialista. Já os jovens também, aqueles que têm na sua família história de doença cardíaca precoce, quer dizer, o pai teve infarto antes dos 50 anos, 55 anos, a mãe. Então, mostra que esse jovem pertence a uma família de risco. Então, ele deveria, às vezes, fazer um exame um pouco mais cedo. Certo. E o doutor acabou falando para nós agora que existe uma idade que é a idade de um fator de risco, né? Que as pessoas realmente precisam procurar ajuda e procurar fazer uma avaliação cardíaca, né? Quais são as causas principais de, por exemplo, um problema cardíaco? Bem, hoje nós temos assim os chamados fatores de risco. Hoje você consegue calcular qual que é a probabilidade dessa pessoa vir a ter um problema cardíaco baseado nos fatores de risco que ela tem, tá? Os principais fatores de risco que nós tratamos, que nós lidamos, são, dá para enumerar. Primeiro, a idade, como eu falei, né? Conforme o homem envelhece, hoje sabe que a população está ficando mais velha. Sim. Hoje a média, a expectativa de vida é 72 anos, 75 anos, então logicamente essas doenças irão aparecer. Mas o homem depois de 40 anos. Então a idade é um fator de risco. O outro fator de risco é a história genética, né? A história familiar. Então esses dois fatores de risco praticamente o cardiologista não tem como influenciar, né? Não posso impedir que o paciente envelheça
e não posso impedir que ele seja filho do pai e da mãe dele. Nós vamos trabalhar exatamente nos outros fatores de risco chamados modificáveis, que é o cigarro, o tabagismo, aquele indivíduo que fuma, a obesidade, certo? A hipertensão, que é a pressão alta, aquele indivíduo que tem a sua pressão 14/9, constantemente acima desses valores, o diabetes, o colesterol elevado, que nós chamamos de dislipidemia, o sedentarismo, tá? Então esses são os principais fatores de risco que são modificáveis. Nós conseguimos identificar no paciente esses fatores de risco e com isso orientar esse paciente para que ele modifique o seu estilo de vida, melhore esses fatores de risco e com isso o risco dele vai diminuir. E é muito difícil fazer um diagnóstico? Como que é feito um diagnóstico cardíaco? O diagnóstico, basicamente, ele se resume primeiro numa boa história clínica. Conversar com o paciente, verificar quais sintomas que ele está apresentando, há quanto tempo, um exame físico bem feito, detalhado, formular as possíveis patologias que ele pode apresentar. E em cima dessa doença, você tem exames específicos para cada tipo de problema, tá? O eletro, o teste de esforço, que é o teste da esteira, o ecocardiograma, que é uma espécie de ultrassom, cintilografia. Então aí são exames mais sofisticados que, de acordo com a necessidade, para cada caso, o médico vai solicitar, o cardiologista vai solicitar. E com isso daí ele vai conseguir fechar um diagnóstico e um tratamento. Certo. Eu fico muito feliz hoje de estar fazendo alguns esclarecimentos para a população, até porque dentro da minha família, né, o doutor já acompanhou alguns casos, né, eu tenho alguns familiares, né, que tiveram problemas cardíacos e nós tivemos a honra de ter um doutor, né, cuidando de tio, pai, né, e graças a Deus e também com a intervenção do doutor, né, eles puderam ter um diagnóstico precoce e fazer as intervenções necessárias, né. Por exemplo, uma pessoa que tem realmente um diagnóstico de problema cardíaco, o que o doutor orienta? Bom, como eu te disse, nós temos várias doenças que podem afetar o coração. Para cada tipo de patologia, você vai ter uma orientação especial. Por exemplo, a hipertensão, que é a pressão elevada. Então, esse indivíduo, na maioria das vezes, a meta a ser atingida é manter essa pressão 14/9 para baixo. Certo. Então, vai depender de que ele perca peso, faça atividade física, retire, diminua o sal o máximo possível. Tudo isso já vai colaborar. E fazer o uso correto, diário, com orientação médica, da medicação, da maneira como foi prescrita, na dose que foi prescrita. Tá? Essa hipertensão, se ela não tratada, mesmo que o paciente não sinta nada, ele esteja totalmente assintomático, e às vezes o paciente ele abandona o tratamento porque ele está com a pressão alta, não está sentindo nada, então ele larga o medicamento. Fala, bom, não estou sentindo nada, para que eu vou tomar o remédio? Já melhorou, exatamente, acho. Sarei. Não é bem assim. Sim. A hipertensão, por exemplo, mesmo que ele não sinta nada e essa pressão continue elevada, ela vai causando danos silenciosos nesse organismo. Vai lesando o coração, vai lesando o rim, vai lesando a retina, que são nos olhos, né? E a população tem mais medo do chamado derrame, que é o acidente vascular cerebral. Mas nós médicos sabemos que a hipertensão não tratada corretamente, não atingir a sua meta, ela está causando danos que podem ser irreversíveis. Esse paciente, por exemplo, pode perder seus rins e ter que ir para uma diálise para o resto da vida. Ele pode perder, a sua visão pode ser prejudicada, o seu coração pode ser afetado pela hipertensão. E é uma doença simples de se fazer o diagnóstico, basta que se faça a verificação correta da sua pressão. E estabeleceu que está hipertenso, ele tem que tratar. E na verdade você que está aí em casa, você teve esses esclarecimentos, de repente você vai na farmácia, né? Ou de repente vai em um posto de saúde e percebe que você tem, né, uma pressão alterada, é importante procurar um cardiologista, né? Não ficar só também indo no posto de saúde, né, doutor? Porque tem muitas pessoas que medem, né, melhoram e param a medicação. Então a orientação é que realmente procuram um cardiologista e fazem um acompanhamento correto. A própria verificação da pressão, ela tem que ter alguns critérios para se fazer bem corretamente. Primeiro, tem que se estar num ambiente calmo, tranquilo, após uns 15 minutos de repouso. Não ter fumado nos 30 minutos que antecede a medida. Não pode ser feito após a refeição. Não pode estar com a bexiga cheia. Tem que ser usado um aparelho bem calibrado, adequado. Né? A maneira como tem que ser colocado no braço, tem que ser verificada a pressão. Todos são esses pequenos detalhes que podem influenciar no diagnóstico da hipertensão, porque basicamente o diagnóstico é feito com um equipamento simples, que é o aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, nós chamamos, e um estetoscópio, que qualquer lugar pode disponibilizar isso para o paciente.
mas tem que ser feito da maneira correta. E uma vez feito o diagnóstico, tem que ser feito um acompanhamento. Certo. E além da pressão alta, quais são as patologias, as doenças mais comuns em relação ao coração, ao risco cardíaco? Bem, além da hipertensão, nós temos também o infarto, né, que é o processo de depósito de colesterol ruim, que é o chamado LDL, nas coronárias, que são as artérias que irrigam e nutrem o músculo do coração. Esse processo, a formação desta plaquinha de gordura, ela começa na nossa juventude e ela vai crescendo, evoluindo, até que chega um momento em que vai causar uma obstrução e vai causar um infarto agudo do miocárdio. Veja bem, estatisticamente, o ano 2015, nós tivemos por morte cardíaca 350 mil pessoas no Brasil. Uau! Tá? 50% dos pacientes que têm infarto e morreram e faleceram não chegaram a tempo no hospital. É aquela morte súbita. Então, 50% desses óbitos ocorreram antes de chegar no hospital. Então, é muito importante o sintoma que o paciente vai ter. Então, o infarto hoje é uma doença séria, uma das principais causas de morte no adulto, e o paciente às vezes vem apresentando sintoma de dor no peito, aquela dor tipo aperto, que ocorre quando ele vai caminhar, quando ele vai andar, que ele não tinha antes, e às vezes ele não está dando muita importância para essa dor. Então, ele chegando até o médico, suspeitando dessa doença, vai se fazer exames adequados para chegar a um diagnóstico e conseguir fazer um tratamento adequado, ou uma angioplastia, ou uma circulação, uma ponte safena, que é a própria cirurgia a céu aberto, né? A angioplastia é aquela dilataçãozinha que é feita na coronária. E salva a vida desse indivíduo antes que ele venha a ter um infarto. Olha só. Porque se ele tiver um infarto, se ele não vier a óbito, ele pode ter um comprometimento da força do seu coração. Aquilo que ele perdeu com o infarto, talvez ele não recupere. E esse coração vai ficar comprometido para o resto da vida. E aí vem o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Entendi. E isso é e podemos ser evitado isso daí. Nossa, que esclarecimentos importantes, doutor. E assim, eu acredito que as pessoas que estão em casa neste momento estão bem atentas em relação aos seus esclarecimentos. É importante você perceber o seguinte, que na verdade nós não estamos aqui com o intuito de colocar um medo em você, né? Você ficar preocupado em relação aos sintomas que você está sentindo. Mas na verdade o intuito do nosso programa é realmente trazer alguns esclarecimentos para que você realmente venha cuidar da sua saúde. E é isso que o doutor está fazendo aqui neste momento, dando algumas dicas. Se você perceber alguns sinais, conforme o doutor já falou aqui, é muito importante que você realmente venha procurar ajuda médica, porque realmente pode salvar vidas, né, doutor? Exatamente. Na verdade, a gente acaba percebendo, doutor, assim, muitas pessoas que têm problemas cardíacos justamente por falta de alguns cuidados. Muitas pessoas que acabam abusando do cigarro, da bebida alcoólica, né? A questão do sedentarismo, como o doutor acabou falando, né? Quais são as dicas que o doutor pode passar neste momento para as pessoas que estão assistindo e que têm realmente esse hábito, né? Que não é bom para o coração nem para a saúde. Começando por esses fatores de risco que nós chamamos de modificáveis, o cigarro é um dos principais fatores hoje. Se você fizer um levantamento assim no seu meio, dos seus amigos, você pode prestar atenção. Mulher, é muito raro você encontrar uma mulher que infartou com menos de 50 anos. Quando acontecer isso daí, é uma grande chance dela ser ou diabética ou tabagista. Ela perde essa vantagem. Geralmente a mulher infarta depois dos 50 anos e o homem depois dos 40. Então o cigarro hoje, além do enfisema, do câncer, né, da bronquite, o cigarro também é um forte agressor ao organismo do ponto de vista cardíaco. Ele vai causar problemas circulatórios, não só no coração, inclusive problemas arteriais periféricos, levando à obstrução das artérias das pernas, o indivíduo ter que amputar um dedo, um pé, uma perna, por problema circulatório local. Né? Também o cigarro é um dos maiores vilões dessa doença. Então o cigarro, a obesidade, que pode ser combatido com a dieta, com exercício físico, que vai fazer a queima das calorias. Então a obesidade também é um fator de risco importante. A hipertensão nós já comentamos. O colesterol, que todos nós temos, mas nós temos que dosar. O colesterol ele não dá sintoma. As pessoas não sabem que o colesterol ele está circulando no nosso organismo. Mas nós temos que dosar qual o colesterol que nós temos elevado. Então o colesterol chamado LDL é o colesterol vilão. É aquele que deposita na parede da artéria e que vai causar um infarto. E se você não fizer a dosagem deste colesterol, você não vai ficar sabendo que nível que está o seu colesterol. Não precisa ficar fazendo mensalmente, mas tem que fazer
pelo menos cada 6 meses, 1 ano, dependendo, cada caso é um caso. O colesterol então tem que ser dosado para poder ser identificado como vilão. O outro é o diabetes, que também é uma outra doença que tem uma alta incidência na nossa população, que também tem que ser bem controlado. O diabetes, além do problema circulatório, também causa lesões oculares na retina, problemas circulatórios, problemas de cicatrização, neuropatia. Tudo isso aí também é causado por um diabetes mal controlado. O sedentarismo, que é aquele indivíduo que não pratica nenhum tipo de atividade física, né? Principalmente atividade física aeróbica, que é fazer uma caminhada, uma esteira, natação, qualquer coisa que ele tenha uma afinidade, que ele goste de fazer. Então o indivíduo deixa de ser sedentário quando ele pratica pelo menos 40 minutos de atividade física aeróbica 3 vezes por semana, como prevenção. Se ele for um hipertenso, o ideal seria diariamente. Então fazer uma caminhada no parque, fazer uma esteira, uma bicicleta, uma natação, tudo isso daí traz benefício. Tá? Então isso aí, nós falamos isso aí, é hábitos saudáveis de vida, quer dizer, levar uma vida com seus hábitos saudáveis, não ter nada que afete do ponto de vista negativo a sua saúde. Então para que fumar? Né? Para que ficar sedentário se pode fazer uma caminhada? Então essa é a orientação que a gente tem dado aos pacientes. A alimentação também é importante, né, doutor? O cuidado com a alimentação. Sim, o colesterol ele existe no nosso alimento, principalmente os alimentos de origem gordurosa, de origem animal. Então é a carne de porco, é a picanha, a costela, geralmente comidas gostosas. Sim. É o leite integral que a gente fala, né? O leite não desnatado. Então esses alimentos que são ricos em colesterol, quando o indivíduo foi detectado que ele tem seus níveis elevados, ele tem que passar a cuidar da sua alimentação. Comer mais frutas, legumes e evitar esse tipo de alimento, frituras e alimentos com gordura de origem animal. Que legal essas instruções. Na verdade, nós precisamos buscar uma qualidade de vida, né? E com certeza, não é apenas importante para o coração, mas para o aspecto psíquico, né? Emocional, acho que em todos os sentidos, né? E hoje nós estamos aqui então com o Dr. José Leopoldo, dando algumas dicas importantes sobre a sua saúde física, em especial a saúde do seu coração. E para finalizar, doutor, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da saúde. O que o doutor pode deixar para elas, uma mensagem para que elas realmente cuidem desse bem tão grande, desse patrimônio que é a saúde? Eu sempre falo para meus pacientes assim, quem gosta de você é você. Então, se você não gostar do seu próprio corpo, se você não gostar da sua própria saúde, quem que vai gostar? Então, o importante é que a pessoa se conscientize que se ela tem alguma dessas doenças crônicas, hipertensão, que geralmente às vezes é herdado, diabetes, não tem problema, basta que ela controle, que ela faça as orientações, siga as orientações do médico, siga as orientações da enfermagem, das unidades de saúde, né? Na qualquer dúvida, um efeito colateral que o remédio esteja apresentando, não pare, procure alguém da área para trocar, às vezes tem que trocar o remédio, mas nunca faça alguma coisa sem uma orientação do médico, do pessoal da área da saúde. Porque essas doenças são crônicas, elas teoricamente vão ser controladas pelo tratamento. E se o paciente não seguir as orientações, dificilmente ele vai conseguir contornar esse problema. Muito legal as dicas, doutor. Eu quero neste momento agradecer pela sua presença aqui no nosso programa Saúde Integral. Foi muito gratificante ouvi-lo, né, hoje, falando para a população, né, da cidade de Apucarana, de toda a região, de vários estados que nos acompanham também, né, pela internet. Eu quero agradecer aqui perante todos neste momento a sua presença, né? Não é fácil, sua agenda é bastante lotada, até porque o doutor faz um trabalho muito lindo no hospital, na sua clínica, tem vários compromissos. E eu, assim, me sinto muito honrada com a sua presença hoje no nosso programa. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Obrigada mesmo, doutor. Eu quero agradecer a você também, telespectador, que esteve conosco durante essa programação. Muito obrigado pela sua participação. Você que tem nos acompanhado todas as semanas com dicas importantes sobre a saúde física, sobre a saúde emocional, sobre a saúde espiritual, na verdade a sua saúde integral. Eu quero agradecer a sua participação e eu quero desejar a você uma semana realmente abençoada por Deus. Eu convido você para estar conosco na próxima semana no programa Saúde Integral, com dicas importantes sobre a sua saúde. Fique com Deus, até semana que vem.